Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos, que já em clima de Dia dos Namorados, recebe o casal de fotógrafos Leca Novo e Juliano Arantes. Juntos no amor e na profissão, suas lentes ajudam a registrar a história de muitos casais por meio do projeto O Novo Dia e também contam das estradas que eles mesmos já trilharam através do projeto Tomando Rumo. Leca e Juliana, é um prazer recebê-los aqui no nosso programa Retratos. Igualmente, obrigada. Queria dizer a vocês que desde que eu assumi a apresentação desse programa, do Retratos aqui na TV Horizonte, essa é a primeira vez que eu entrevisto duas pessoas simultaneamente. Mas essa situação inusitada, ela tem uma razão de ser, porque nós estamos já vivendo esse dia dos namorados, o clima do Dia dos Namorados, e vocês são um casal que representam muito bem essa data. Vocês se conheceram, vocês se apaixonaram, vocês namoraram, se casaram e resolveram, inclusive, trabalhar juntos, registrando momentos felizes de outros casais apaixonados. Então, para a gente começar bem a nossa conversa, eu queria falar um pouco mais de cada um. Leca, por exemplo, você é formada em marketing e tem cursos técnicos em fotografia. Isso. E você, Juliano, é formada em publicidade e propaganda, e está envolvido com a fotografia desde a sua infância. Desde criança, exatamente. Desde criança. E é interessante que foi justamente esse universo da fotografia que uniu vocês, Foi a partir daí que vocês se encontraram. Então, eu queria perguntar primeiro para a Leca, respeitando as damas, Como que foi esse encontro, Leca? Como é que foi o primeiro capítulo dessa história de amor de vocês? Eu estava fotografando um evento, uma festa, numa boate aqui de Belo Horizonte, nem existe mais, chama 5. E o Juliano estava lá na festa e pulou na minha frente e começou a conversar com o tema fotografia. E aí, desde então, a gente começou a conversar e só depois de um bom tempo que a gente foi ficar junto mesmo. Mas, Juliano, como é que foi de pular na frente da fotógrafa? Então, eu estava na festa, era uma festa de uma amiga, e eu notei que a Leca estava fotografando, eu não conhecia. E aí, em determinado momento, eu falei, vamos conversar com ela, então. Aí eu cheguei e falei, oi, fotógrafa. Exatamente. Nessas palavras, oi, fotógrafa. E aí a gente começou a conversar. Aí começou tudo. Sobre fotografia, e aí foi cada vez mais aprofundando esse diálogo. Maravilha. Por falar em você agora, Juliano, você é formada em publicidade e propaganda, como nós já dissemos. Isso. E apaixonado pela fotografia. Sim. Mas por muito pouco você não mudou o seu ritmo, o seu rumo profissional. Exato. Porque você cursou durante 4 anos economia e abandonou o curso no finalzinho, Foi Eu queria mesmo. saber de você por que você abandonou a economia e decidiu por seguir exclusivamente o caminho da publicidade e propaganda. Então, eu saí do colégio e resolvi que eu ia fazer publicidade, propaganda e economia ao mesmo tempo. Eu matriculei nas duas e comecei. Aí eu ainda não pensava em ser fotógrafo. Eu já fotografava, mas como um hobby, como uma paixão mesmo. Certo. E ao longo da faculdade, acabou que foram aparecendo, isso foi uma coisa muito natural, foram aparecendo trabalhos e uma pessoa falava, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim. E uma grana extra era sempre bem-vinda, Com o passar do tempo, eu acabei percebendo que, peraí, fotografia já consome a maior parte do tempo da minha vida. E aí foi nisso que eu comecei a pesar. E aí, o que acontecia? Fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, mais o trabalho, começou a ficar muito puxado, não sobrava tempo para nada. E eu estava vivendo um momento muito bom, na carreira, estava evoluindo, fluindo de uma forma muito natural. E aí eu decidi largar a economia, que eu falei, acho que a publicidade tem mais a ver com esse mundo de fotografia. Vou continuar só com a publicidade, então, e deixar a economia para depois. E acabou que essa paixão sua pela fotografia falou mais alto posteriormente e você acabou abraçando mais essa atividade, Exato. Eu queria saber de você qual que é seu estilo fotográfico, como é que você se define como fotógrafo? Então, eu acabei com a fotografia, eu nunca nem cheguei a trabalhar com publicidade e propaganda especificamente. E na fotografia, desde o início, eu comecei com produto. Então, eu fui para uma coisa mais de estúdio, uma coisa mais técnica, mais rigorosa, fazendo estúdio e um pouco de publicidade também. E Leca, você também, a fotografia acabou também te tomando, te mudando também os rumos
da sua atividade profissional, né? Isso. Para você, como é que aconteceu isso e como você se vê como fotógrafa? Como é que é seu estilo? Eu comecei a fotografar evento desde novinha, porque por acaso foi aparecendo alguns jobs para eu fazer. Eu estudava ainda, não tinha nem 18 anos. E depois também continuei fotografando como freela, com câmera de outras pessoas, só como um ganha extra, assim. E de repente, quando eu percebi, eu comprei minha câmera, tomei amor, comecei a fotografar várias coisas diferentes, esportes principalmente. E de repente as pessoas começaram a me contratar muito. E ao longo da vida, eu formei em marketing, comecei a trabalhar com marketing. De repente, não estava dando mais tempo de eu trabalhar na empresa o dia inteiro e virar madrugada para entregar a foto. Eu tive que pedir demissão e entreguei a isso só. Quer dizer que a fotografia não aceitou te dividir com mais ninguém, Exatamente, né? Só minha. E depois de algum tempo, né, vocês já namorando, né, já estavam namorando, resolveram então fazer um investimento num projeto conjunto, né, um projeto do casal, né, que foi a empresa O Novo Dia. Isso. Não é? Eu queria saber de você, Leca, como que essa empresa foi pensada, né, como que aconteceu a criação dela, quais os objetivos dela e como que o Juliano acrescentou os conhecimentos dele para poder transformar ainda mais essa ideia, esse projeto. Então, na verdade, uma amiga fotógrafa me convidou para fazer um projeto de casamento. E ela queria que tivesse data limite, que durasse só 1 ano, porque ela iria embora para São Paulo. Eu falei, olha, eu acho super interessante a ideia, mas eu quero continuar com o projeto quando você for embora. Ela falou, ótimo, fechado. Só que com menos de 1 ano, ela não teve muita paciência, não gostou muito e saiu antes do tempo. Aí, no meio disso, eu sempre conversava muito com o Ju. Falei, Ju, o que eu faço? Quem que eu chamo para fazer isso comigo? E ele se candidatou. Falou, não, vou fazer com você. E eu não esperava isso dele. Como ele trabalha sempre numa área mais técnica, não imaginei que ele fosse gostar desse setor. E aí deu super certo. E até hoje está aí. E aí, então, Juliano, o que você acrescentou assim, nesse projeto inicial que envolvia a Leca e essa outra amiga dela? Então, quando ela falou assim, eu estava vindo de um background em estúdio, uma coisa super técnica, assim, eles brincavam que eu não sabia lidar com pessoas, que eu só lidava com objetos inanimados. E o que eu acho que eu acrescentei foi exatamente esse equilíbrio, assim, de ter uma parte mais técnica, de ter uma parte até mais no início de organização, de como que a gente vai formatar essa empresa para ela seguir, crescer. Então, acho que eu dei muito esse suporte, assim, nesse sentido. E a empresa O Novo Dia é uma empresa de registros de casamentos, não é isso? Exatamente. Tem até um slogan interessante, quer casar com a gente? Quer casar com a gente, exatamente. É uma empresa de fotografia de casamento. E me diga uma coisa, é interessante perceber assim que a tecnologia, né, tem cada vez mais evoluído e produzido celulares, smartphones, máquinas fotográficas digitais que estão acessíveis a todas as pessoas. E muitas vezes os próprios convidados dos casamentos já fazem os seus registros e às vezes são registros interessantes. Sim. Quais são os diferenciais, como é que vocês veem primeiro essa questão e quais são os diferenciais que vocês oferecem para os casais que procuram a empresa O Novo Dia? Eu vejo de uma forma bem tranquila, assim, não é uma coisa que me incomoda. A única coisa que a gente já deixa claro para os noivos a princípio é que, assim, a gente não pode ter aquele convidado que vai entrar no meio do altar e entrar na frente e prejudicar o nosso trabalho. Sempre tem. Sempre tem. Mas, assim, eu acho que é uma visão diferente, porque o convidado fotografa sobre a visão dele. Sim. Não necessariamente ele está fotografando para o casal. Então, são fotos que ele gostaria de ter. E isso acaba que é legal, acaba que, assim, conclui o trabalho, assim. A gente mesmo, quando a gente casou, no dia seguinte do casamento, a gente foi ver as fotos que os convidados tinham tirado e postado no Instagram. E é agradável, é divertido. Sim, é verdade. Mas já em relação a gente, eu acho que é questão mais do profissionalismo mesmo e da qualidade daquele trabalho. Então, também tem um olhar assim mais sensível, digamos assim, exatamente, né? Mais exatamente. focado naquela questão, em não deixar se perder nenhum instante importante, Exato, exatamente. Até por isso que assim, é uma equipe maior, né, com mais pessoas, exatamente por isso, porque assim, a gente brinca que se um tropeçar, tem o outro para registrar, entendeu? Não vai ficar sem aquele momento. E os casais só vão, pelo menos entre si, só vão casar essa vez, né? Então, assim, você não pode perder instante nenhum, Nenhum, né? Não pode perder.
Meus queridos, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí que nós temos muito mais histórias da fotografia que uniu esse casal que nós estamos apresentando hoje aqui nesse clima de Dia dos Namorados. A gente volta já já.